Você tem sentido amarrado por correntes? Você sabe quais são os bloqueios que te impedem a fluir, a crescer, a ter uma vida em abundância? Me lembro aqui da história de um fazendeiro que conseguiu captar um leão selvagem muito bravo, muito robusto, e trouxe para sua casa. Ao chegar em casa, esse fazendeiro teve uma ótima ideia. Ele pegou uma corrente forte e amarrou a pata daquele leão em um toco ao lado da casa. E o leão tentava se soltar, mas a corrente machucava a sua pata. Ao tentar soltar novamente, ele conseguiu adquirir um bloqueio, porque além da dor, o zunido daquela corrente foi perturbando aquele leão. O tempo passou. O leão começou a se tornar um leão domado. E o homem agora troca aquela corrente por uma corrente muito mais frágil e amarrou no mesmo toco. Mas como o leão estava acostumado com aquele local e não tinha entendimento da força que tinha, pois a força que ele tinha poderia destruir o toco, a corrente forte e ir embora. Mas ele, por causa dos seus bloqueios, permanecia no mesmo lugar. Muitas vezes, isso acontece com nós, seres humanos. Nós ficamos bloqueados porque não entendemos a força que nós temos. Às vezes nós temos tanta força. No momento da nossa oração, nós ganhamos força em Deus. Nós temos força porque aquele que nos ganhou, aquele que nos comprou é forte e nós não entendemos essas coisas. Precisamos reavaliar as nossas vidas e olhar para dentro de nós. Qual a força que nos move? O que nos faz vencer na vida? Não podemos ficar como leão, amarrado em um mesmo lugar, com pequenos bloqueios aqui ou ali. Precisamos nos tornarmos mais que vencedores. Já quando analisamos o capítulo 16 do livro de Atos, nós encontramos dois homens que eram livres no Senhor, não tinham bloqueios. Fala-se de Paulo e Silas. Eles foram presos em um cárcere gelado e às altas horas da noite eles ali cantavam hinos de louvores a Deus e oravam ao Senhor. Os outros presos ficavam ouvindo. Em dado momento houve um grande terremoto, onde as estruturas foram abaladas e as portas caíram. Agora veja o que aconteceu. O carcereiro, que tinha toda uma responsabilidade de manter aquelas pessoas em cárcere, entrou em desespero e queria fazer algo de mal com a sua vida. Paulo diz, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E o carcereiro, agora surpreendido com a atitude daquele homem, ele disse, o que farei para conseguir ter essa paz que você tem? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então aquele carcereiro se converteu, a sua família se converteu e acabaram todos sendo batizados no nome de Jesus. Uma coisa é sermos bloqueados por falta de conhecimento. A outra coisa é sermos bloqueados mesmo conhecendo o Deus que servimos. Nós encontramos na história do leão, ele não tinha noção da força que ele tinha para quebrar com tudo aquele toco, aquela corrente, fugir daquelas amarras. A outro é homens que têm a liberdade em Cristo e às vezes andam aprisionados. Mas Paulo e Silas nos deixam uma grande lição. Eles sabiam que eram livres. Eles sabiam e conheciam Jesus que eles serviam e, portanto, não tinham bloqueios em suas vidas. Cantavam, louvavam, adoravam, mesmo em meio dores. E quando as prisões abrem, caem as portas, eles não fogem, eles permanecem por ali e ainda se tornam uma bênção para aquele homem também alcançar a salvação. Agora, eu quero mencionar o capítulo 7 de Josué, quando Acã tocou em coisas sagradas, coisas santas e cometeu pecado diante do Senhor. E Josué envia uns homens a sair de Jericó para a cidade de Ai, em busca de verificar se poderia vencer uma guerra naquele lugar. Os homens voltam, trazendo a notícia, olha, não precisa enviar muitos homens, não vamos estressar o nosso exército, envia 2.000 ou 3.000 homens para Ai, porque vão vencer uma guerra facilmente. Os guerreiros foram e começaram a perder aquela guerra. 36 pessoas perderam suas vidas no mesmo local e eles ainda conseguiram perseguir na descida em meio pedras aquele exército e foi uma grande perca para o exército de Josué. Josué agora entra num clamor a Deus e começou a lamentar-se diante de Deus, perguntar o que está acontecendo. Deus disse, Josué, o povo
pecou e por isso estão perdendo a guerra. A moral da história, quando uma pessoa está em pecado, ele vai se tornar com uma visão obscura. Quando uma pessoa comete coisas que não agradam ao Senhor, ele perde a noção das direções que ele precisa tomar. Mas Josué, ao orar a Deus, Deus trouxe para ele a revelação. E daí então, Josué começou novamente a ser vencedor. Mediante os testemunhos que eu trouxe aqui nos tópicos anteriores, eu quero falar sobre pessoas que têm bloqueio ao sonharem em abrir o seu próprio negócio. Eu quero que você analise o seguinte: Deus nos chamou a prosperar. Você pode olhar na vida de Abraão, chamou ele para prosperar. Isaac, no chamado de Deus, também ele prosperou. Jacó prosperou. José prosperou. Nunca como antes, José prosperou o Egito inteiro em 7 anos, salvando a nação e boa parte do mundo de morte e de fome. Deus tem um propósito para você. E você não pode ficar preso a pequenas coisas, como o leão ficou sentindo preso em uma pequena corrente. Você precisa ter a liberdade que Paulo e Silas, por exemplo, teve naquela prisão. Estavam presos, mas eram livres. Não tinham medo. As prisões caíram, não saíram de lá. Nós precisamos romper naquilo que Deus nos chamou. Se Deus te chamou, te deu dinheiro para começar um negócio, o primeiro princípio é converse com Ele. Saiba o que Ele tem para a sua vida. Não tenha medo. Siga em frente. Já nós encontramos na vida de Josué esta oração. Ele não sabia por que estava perdendo a guerra, mas ele foi clamar ao Senhor. E na forma que ele buscou, de uma forma muito intensa, a presença de Deus, Deus o revelou e disse a ele o que estava acontecendo. E Josué descobriu e fez tudo o que Deus mandou. Em tudo que você for fazer, tenha coragem. Segundo, tenha perseverança. Terceiro, continue guerreando. Não pare jamais de lutar. Creia que Deus está com você. A nossa prosperidade é dada por Deus. Ninguém vai prosperar se não vier de Deus. Seja fiel, ore a Deus e não deixe que os bloqueios impeçam o seu crescimento e o desenvolvimento do seu grande negócio. O seu sucesso está na sua frente. Faça como eu fiz. Se desprenda das suas amarras, deixe os bloqueios do lado, inscreva-se no meu canal, clique no sininho e vamos juntos. Lembre-se de uma coisa: o topo do pódio é só para os vencedores.